Aleluia! Existe o tempo de Lodebar e o tempo de voltar para a mesa do rei, ou de se assentar na mesa do rei. E o tempo de Deus na sua vida vai se cumprir, tá? Não desespera, tenha calma, Deus não esqueceu você. Eu conheço um camarada muito próximo a mim, muito amado meu, muito mesmo, porque quando eu digo para ele assim, se acalma, ele diz, quanto mais o Senhor manda eu me acalmar, mais eu fico nervoso. Mas na verdade, dá uma olhadinha para o irmão do seu lado e diz para ele assim, tenha calma, tenha calma. Queridos, nós vamos ler a Bíblia. Gerson Rufino tem CDs. Eu estou querendo dar uma carreira nele, mas eu estou meio cansado. Ele só trouxe 19. Vim para a Feira de Santana e trazer 19 CDs. Sinceramente para nós, né? Mas estarão expostos lá na saída do templo. Gerson é um amigo muito chegado, um companheiro. Eu prezo muito por ele e pelo seu ministério. Queridos, o irmão Rafael Ferreira da Silva perdeu alguns documentos, estão aqui, tá? Se o irmão estiver aqui, eu vou entregar aqui. Irmão Inivaldo, por favor, se ficar no meu bolso, eu vou levar para casa. Então, por favor, amado, vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Deixa eu lembrar para os irmãos que quando terminar o culto, os DVDs das semanas anteriores estão expostos lá na parte inferior do templo. Aquela série de mensagens que nós fizemos, dinheiro, perigo, maldição ou bênção. Adquira, dê para alguém, abençoe a vida de alguém. Nós estamos abraçando alguns missionários, eu já disse aqui, hoje nós despedimos uma irmã que apresentamos um dia desse, a irmã Sara, indo servir no campo missionário no nosso estado, mantida pelo Ministério Josué Brandão. Então eu preciso da sua ajuda. Outra coisa que eu quero lhe falar, eu disse aqui semana passada, vou repetir. Tem uma revista secular em Feira de Santana, ela é distribuída gratuitamente, tá? Para clínicas, hospitais, nesses condomínios fechados da nossa cidade. Cada banca recebe uma quantidade para distribuir gratuitamente. E este mês nós estamos dando, olha para mim, dando 4.000 CDs de pregações que serão lacrados com a revista para serem distribuídos gratuitamente, tá certo? É um custo razoável que nós estamos assumindo, mas o meu desejo é entrar onde provavelmente eu não posso apertar a campainha. Então, irmão, nos ajude nisso. Se você adquire o material, os DVDs, os CDs, você está nos ajudando a cumprir projetos como estes, que são projetos evangelísticos. O que eu quero é que Jesus salve, faça um grande avivamento nesta cidade e que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Então nós estamos distribuindo 4.000 CDs de pregações gratuitamente, nenhum centavo, já vai lacrado na revista e vai ser distribuído na nossa cidade. Nos ajude em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Semana passada, os que estavam aqui perceberam que a minha voz, já não terminei a pregação bem, de lá para cá a voz fechou. Sexta e sábado eu estive ministrando em Vitória, no Espírito Santo, na verdade em Cariacica. E no sábado eu tive muita dificuldade de desenvolver a pregação e a minha voz não está boa. Na verdade eu estou falando com ela assim bem mansamente, porque se eu percebo bem, eu estou com um prejuízo, uma perda dela ainda. Então eu vou falar assim bem tranquilo, para conseguir terminar a pregação em nome de Jesus. E acredito que o Senhor, que é fiel, outra vez nos socorrerá. Quem diz amém? Segundo Reis, capítulo 5,
versículo de número 1, aí nós vamos ler até o versículo 5, e em seguida o versículo de número 10. Eu recebi uma ligação essa semana de uma irmã que não quis dizer o nome, nem quis identificar o número, mas ela disse que estava orando pela madrugada e sentiu de me falar para eu pedir à igreja que faça uma oração por mim e quem puder faça um jejum. Eu não vivo pedindo aqui, não é porque eu não preciso não, tá? Preciso e muito, mas é que eu me sinto até constrangido de ficar todo dia, irmão, ora por mim, faz um jejum por mim. Mas já que a irmã sentiu de Deus e me deu essa deixa, então faça um jejum por mim, tá? Por nós, pelo nosso ministério, pela saúde também, em nome de Jesus. 2 Reis capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante de quem? Diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua saúde ou da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta a quem? Ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Quem quer uma grande vitória, levante a mão e diga amém. Eu acho extraordinário isso. Diga comigo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo esta noite. Você quer uma grande vitória? Quem quer uma grande luta, levante a mão. O que é que respalda uma grande vitória? Uma grande luta. Quanto maior a luta, maior a vitória. Nós precisamos entender isso. Deus, eu quero uma grande alegria, mas o que é que referenda uma grande alegria? Uma tristeza. Deus, eu quero um milagre, tá? Mas quais são as condições que exigem um milagre? Situações impossíveis. Você quer uma grande vitória? Arme-se para uma grande luta. Estou equivocado? Não.
E eu vou repetir um versículo que eu estou citando aqui todas as terças. Provérbios 21, 31 diz que o cavalo prepara-se para o dia da peleja, mas do Senhor vem a vitória. Salmos 33 nos diz que o rei não se salva pela força do seu exército, nem por causa de lança ou do escudo, mas o Senhor é quem salva a vida do rei. Naamã, eu já falei dele aqui nas últimas 2 terças. Ele está sendo protagonista de 8 semanas de reflexão, ou de reflexões. Ele era um homem conceituado no seu reino, a Síria. O versículo 1 traz para nós um currículo invejável de Naamã. O texto diz que ele era homem respeitado e de grande valor diante do seu Senhor. Nas versões mais antigas e, portanto, mais próximas dos textos originais, diz que Naamã era homem respeitado e honrado ou condecorado em sua nação. Aí o versículo 1 encerra com um porém amargo: honrado, respeitado, porém leproso. E a lepra trazia a Naamã um desconforto, tanto físico quanto social. Ele precisava de um milagre. Na casa de Naamã havia uma menina cativa, vou repetir, ela não era turista na Síria, ela era escrava, cativa. Eu já ouvi alguém dizendo assim: ela era uma empregada doméstica. Pelo amor de Deus, ela era escrava. É extremamente diferente. Ela era escrava. E eu disse aqui nas 2 semanas anteriores que, de maneira incrível, a lepra de Naamã não contagiou a menina, mas a compaixão da menina contagiou Naamã. E ela diz à sua senhora: quem dera, oxalá, que o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, diante do rei, amém? Diante do profeta, diante do homem de Deus, e ele o restauraria da sua lepra. A mulher de Naamã, interessada no milagre na vida do marido, chamou-o e disse: olha, a menina falou que se você estivesse em Samaria, diante de um homem de Deus que há lá, ele te curaria da sua lepra, diante de um homem de Deus que há em Samaria. E a Bíblia diz que Naamã foi e disse ao rei da Síria. E o rei da Síria disse: toma, vai lá, eu vou te dar cartas, e você vai perante o rei de Samaria para que ele resolva o seu problema. Qual foi o primeiro passo para a vitória que eu citei aqui terça-feira passada? Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Diz isso para a pessoa do seu lado: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Mas o segundo passo para a vitória revelado nesse texto é: vá ao lugar certo. Naamã foi para o lugar errado. A menina disse assim: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta. E Naamã foi para o rei.
não recebeu a resposta que pretendia. O rei rasgou as vestes, reuniu o seu conselho e disse: olha, vocês são testemunhas de que ele está buscando uma ocasião para causar uma guerra contra mim. Sou eu, porventura, Deus, para curar um leproso? Porque foi ao lugar errado. Eliseu ficou sabendo e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Manda que ele venha aqui e ele saberá que há profeta em Israel. As nossas vitórias muitas vezes retardam, porque nós procuramos o endereço errado para contar as nossas causas e os nossos problemas. Se o aperto financeiro vem, nós temos facilidade de procurar o agiota, temos facilidade de fazer empréstimo bancário. As financeiras colocam jovens, adolescentes, jovens nos semáforos entregando folders de propaganda de empréstimo sem consulta a SPC e Serasa, porque a gente tem facilidade de procurar a maneira mais palpável de solução para os nossos problemas. Procuramos o amigo, procuramos a amiga, compartilhamos com aqueles que nem sempre são tão amigos assim, e de repente um problema que é pessoal, que é íntimo, é conhecido de 2, 3, 10 e de uma multidão inteira, porque procuramos a pessoa errada, porque fomos ao lugar errado. Naamã cometeu este erro, procurou a pessoa errada para resolver um problema que ele sabia o endereço da solução. Eu disse aqui um dia desse que eu estava deitado há umas semanas atrás, uma tarde, e comecei a raciocinar algumas coisas, e um turbilhão de problemas invadiu a minha mente. E eu comecei a assimilar cada coisa e foi enchendo. E de repente deu uma sensação de explosão. E eu pensei comigo: eu tenho que conversar com alguém, senão eu vou ficar doido. E eu peguei o telefone e liguei para um amigo. E o telefone deu caixa de mensagem. Tem gente que tem celular, não sei para quê, né, Esdras? Estou falando Esdras porque ele liga para mim, diz que me liga uma eternidade de vezes e só dá caixa. De repente eu liguei para outro amigo e a esposa disse: acabou de sair, Josué. Liguei para um terceiro, chamou e não atendeu. Aí eu dei um tapa no colchão e disse: eu tenho que conversar. E na hora o Senhor me disse: converse comigo. Mas eu estava tão cheio, eu estava tão chateado, que eu disse: tá, Jesus, vou conversar contigo, mas eu preciso conversar com alguém aqui perto de mim, uma pessoa que eu perceba diante de mim. Questão de 3 minutos, o meu quarto foi tomado por uma presença sublime. Eu tinha a sensação que a glória de Deus estava enchendo cada espaço. Eu não o vi, eu não o toquei, eu não senti o colchão da minha cama se mover, mas eu sabia que Ele estava lá, sentado para me ouvir falar. Dá um toque no vizinho assim, diz para ele: procura o lugar certo. Procura o lugar certo. A solução não está na mão do rei, a solução está na mão de Deus. A esposa de madrugada, em amor, e ele faz assim: homem, eu preciso conversar. Ele: mulher, me deixa dormir.
Marido diz assim: minha filha, eu preciso conversar com você. Não, que eu tenho que dar banho no menino que chegou da escola, precisa fazer o almoço, Mas mulher, eu preciso conversar com alguém. E ela dispara: mas cala a boca, homem, me deixa fazer o almoço. Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. Ele vai te dar uma resposta pública. Oh, aleluia. Há momentos que você tem que calar a boca, entrar no teu quarto, no teu escritório, no teu carro, se não der tempo, chegar em casa, e no carro mesmo você chora, e conversa com Jesus. Vá ao lugar certo. Marcos capítulo 5 tem uma mulher, a Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia interna há 12 anos, e o texto diz que ela já havia procurado os médicos da época, e já havia gastado todos os seus bens com a medicina legal dos seus dias, e o texto diz assim: e ninguém lhe dava nada, não havia solução para o problema dela. De repente ela ficou sabendo que Jesus ia passar na sua cidade, e ela pensa: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela tinha 12 anos procurando solução sem resposta. E a Bíblia diz claramente, a lei mosaica estabelecia que a mulher, nas circunstâncias em que ela estava, era considerada uma mulher impura, impedida do convívio social. Mas ela embrenha-se no meio da multidão, pede licença a um, empurra outro, acotovela outro, e se aproxima do mestre. E a Bíblia diz que ela estendeu a mão, discretamente tocou na orla do vestido de Jesus. E o que eu gosto é que Jesus parou. Jesus para ouvir você. Tem pessoas que têm a sensação que Deus é tão ocupado que não para nos ouvir. Já conversou com aqueles homens importantes que você tem que falar e ir caminhando atrás deles, porque ele não tem tempo para você? Jesus para por sua causa. Ele parou e perguntou: quem me tocou? E alguém diz assim: mestre, larga de conversa, olha a multidão, todos te apertam, todos querem te tocar, e tu perguntas quem te tocou. Eu vou contextualizar, tá? E Jesus disse assim: olha, não basta vir à igreja toda terça, não basta ir no culto todo domingo, não basta fazer um jejum por semana. É isso que Jesus está dizendo. Não basta carregar uma Bíblia de estudo, versículo por versículo. É preciso me tocar com propósito. Alguém me tocou com objetivo. A multidão me aperta só para estar no meio da multidão. O status de estar perto do Messias, de estar perto do Rabi do momento. Mas eu estou falando de alguém que me tocou com propósito. Não basta vir à igreja. Por que você veio? Isso importa. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder.
Ela estava curada porque procurou o lugar certo. Não basta ser religioso. Frequentar a religião que você professa não é o suficiente. É preciso procurar o lugar certo. Algumas pessoas erraram em Israel nos dias do ministério de Jesus, porque procuraram a Jesus no lugar errado. Aliás, até Maria e José cometeram esse erro. Quando Jesus tinha 12 anos e eles foram embora de volta para a sua terra, e Jesus ficou em Jerusalém, a Bíblia diz que eles procuraram a Jesus por todas as partes. Ele estava onde? No templo, conversando com os mestres da lei. Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 14, a Bíblia diz que Israel estava saindo do Egito. E quando Israel chega às margens do Mar Vermelho, a Bíblia diz... Tenta não se incomodar, por favor. Faça um exercício. Quando Israel chega às margens do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Israel parou para acampar. De repente alguém olha para trás, a Bíblia não diz quem foi. Eu acredito que tenha sido do grupo de Coré, Datã e Abirão, que deu uma olhadinha e disse assim: olha, Faraó vem atrás de nós. Aí foram a Moisés e perguntaram: porventura não havia cemitério no Egito para você nos trazer a fim de morrermos aqui no deserto? A Bíblia diz que Moisés foi clamar ao Senhor. Ele poderia ter ido consultar os anciãos de Israel. Ele poderia ter ido consultar os cabeças das tribos. Ele poderia ter ido averiguar aqueles que estavam em condição de guerrear contra o exército de Faraó, ou do Faraó. O que Moisés foi fazer? Orar. Foi ao lugar certo. E o que eu gosto, e nós vamos ver isso ao longo dessas semanas, é que as respostas de Deus às vezes não tem nenhuma lógica. Por que clamas a mim, Moisés? Irmão, precisava Deus fazer uma pergunta tão sem sentido dessa? Fala sério, não é uma pergunta sem sentido humanamente? Ora, Senhor, por que eu clamo a ti? Dá uma olhadinha aqui para baixo e vê que vem um exército inteiro para arrebentar com a gente. O Senhor quer realmente que eu te diga por que clamo a ti? Mas o Senhor diz assim: olha, para de clamar e manda que o povo marche. Tá bom, mas eu vou marchar para onde? Na frente está o Mar Vermelho, atrás vem Faraó, de um lado as montanhas, do outro lado os amorreus, e eu tenho 600 mil homens fragilizados pelos 400 anos de escravidão, mulheres e crianças. Marcha para onde? Aí o Senhor olha para Moisés e pergunta: que tens nas mãos? Uma vara. Para que serve uma vara nessas circunstâncias? E o Senhor diz a Moisés: fere as águas. Irmão, entenda uma coisa aqui: a semente do milagre está na sua mão. Desperta isso na pessoa que está aí perto. A semente do milagre está na sua mão. Fere as águas. É um ato meio louco. Eu estava viajando de ônibus um dia e eu vi um bêbado no ônibus dizendo assim: Deus só usa doido. E eu fiquei chateado com o bêbado, porque ele ficou com essa conversa macenta, né? Mas Deus só usa doido mesmo. Todo mundo que Deus usou é maluco. E eu levantei para mandar o bêbado calar a boca. Ele estava me enchendo. Quando eu cheguei perto do bêbado, ele me convenceu. Me convenceu. Ele fez assim: o que é que você acha?
Um cara que bate um pedaço de pau no mar esperando o mar abrir, tem juízo? Tem fundamento. Moisés chega diante do mar, 3 milhões de pessoas diante dele aproximadamente, toma uma vara, estende a vara em direção às águas, sob olhos atônitos de um povo amedrontado, e ele fere as águas. Isaías descreve o que foi que aconteceu quando Moisés feriu as águas, capítulo 11. Isaías diz, olha para cá, que o Senhor segura o vento, no punho da sua mão. E diz a Bíblia que quando ele abre a mão, o vento sopra e os mares se secam para a passagem do seu povo, como no dia em que Israel saiu do Egito. Pode aplaudi-lo, porque é ele quem abre a mão. Quando Moisés feriu as águas, o braço de Deus se moveu. Salmo 136 diz que ele abriu o mar com mão forte e braço estendido. E ele abre a mão e o vento sopra e o mar se abre. E Moisés olha para o povo de Israel e diz: passa. E o povo entra mar adentro, a pés enxutos. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu e se colocou entre Israel e os egípcios. E quando os egípcios iam encostando em Israel para trucidá-los, o anjo do Senhor provocava, e os carros do exército do Egito se quebravam e atolavam, e Israel marchava. E quando chegou do outro lado e as águas do mar se fecharam, Moisés olhou, Miriam não aguentou, catou uma bateria, saiu batendo, cantando e dizendo: o Senhor gloriosamente triunfou, só Jeová é Deus. Aleluia, aleluia. Procura o lugar certo. Para de desabafar com quem não pode fazer nada. Para de conversar com quem depois vai usar as suas fraquezas contra você mesmo. Para de falar com quem depois vai falar de você. Ajoelha, senta, deita, chora, conversa com Jesus. Olha para cá, Ele entende você. Ele entende até onde você errou. E sabe o que é melhor? Jesus não é muito do tipo, pai e mãe é. Pai e mãe diz assim, não faça. Mas você faz. Quando dá errado, o pai faz assim. Eu não te avisei? Jesus não. Jesus não diz assim, eu não te avisei. Jesus diz assim, tá, você errou. Mas me dá a mão. Vem comigo. E quando você não aguenta nem levantar, Ele desce ao seu encontro e te pega no colo e te carrega nos seus braços, porque Ele nunca desampara o clamor do aflito. Vá ao lugar certo. Vamos encerrar. Último lugar. Ezequias, Isaías 38, 37 e 38. 36, 37 e 38 de Isaías, os 3 capítulos.
38 já é a coroação da vitória. Ezequias era rei de Judá. Senaqueribe, rei da Assíria. Naamã era da Síria. Senaqueribe era da Assíria. Sitiou Judá. E a Bíblia diz que Senaqueribe mandou cartas para Ezequias. E na carta Senaqueribe disse assim, é só ler Isaías 36, estava escrito assim: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim também será com o teu Deus. A Bíblia diz que quando Ezequias leu a carta, ele rasgou as vestes. E o mensageiro de Ezequias, conversando com Rabsaque, que era porta-voz de Senaqueribe, disse assim: não leia a carta na muralha da cidade, não a leia em hebraico, porque em hebraico todo o povo entenderá e haverá conflito, haverá tumulto. Leia em aramaico, para que somente a corte entenda e decida. Mas a ousadia de Senaqueribe era tão grande que Rabsaque respondeu exatamente assim: leremos em hebraico, para que todo o povo saiba e entenda que quando Senaqueribe, o grande rei, na versão de Jerusalém diz assim: Senaqueribe, o rei dos reis, invadir esta cidade, vocês terão que solver fezes em urina e beber para ficarem vivos. Ezequias desesperou. Quando desesperou, ele mandou chamar o profeta Isaías. E o profeta Isaías veio, e ao ver o rei Ezequias descabelado, despenteado, rasgado, perguntou: o que foi que aconteceu, majestade? E Ezequias pega a carta e diz a Isaías: toma. Isaías lê a carta e pergunta para o rei: tá, e qual é o problema? E o rei diz: qual é o problema, Isaías? Ficou doido? Senaqueribe sitiou Judá, está ameaçando invadir. Eu não tenho como enfrentar Senaqueribe. São 480 mil homens do exército da Síria. Isaías olhou para o rei e disse: majestade, a carta veio para o endereço errado. Já observou? Que endereço errado, Isaías? Está aqui, ó majestade. Olha o que a carta diz aqui, ó: não te engane o teu Deus. Ele não está desafiando o rei de Judá, ele está desafiando o Deus de Judá. Olha o que ele diz mais embaixo, ó: o teu Deus será lançado no fogo. Majestade, manda a carta para a caixa postal certa. Vamos ao templo orar. E a Bíblia diz que Ezequias e Isaías desceram ao templo para orar. E está escrito que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Só há na Bíblia duas referências bíblicas a alguém ajoelhado na ponta do altar. Era o lugar onde o cordeiro era imolado. A ponta do altar é o lugar onde o indivíduo diz: a minha vida pela vida de outros. É o lugar onde ele diz assim: ou o Senhor age ou eu morro. E Ezequias ora, e a oração é esta: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens, tu dominas sobre todas as coisas. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses.
mas tu és Deus nos céus e na terra. O Espírito de Deus se apoderou de Isaías, e o Senhor bradou e disse: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é tua, esta briga é minha, diz o Senhor dos exércitos. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim: tem problema que não é seu, tem briga que não é sua, tem resposta que não é você quem dá, tem resposta que quem dá é o Senhor por você. A reação não é sua, deixa Deus reagir. Deixa Deus reagir. Eu gosto do Salmo 46. Eu preguei um dia desse aqui, num domingo à noite, o Salmo 46. É extraordinário. Uma análise exegética do Salmo 46 lhe deixa apaixonado. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: ó, vai dar terremoto, maremoto, as ondas se levantarão, os montes vai se aplainar, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o versículo 6 diz assim: aquietai-vos. Diga comigo isso: aquietai-vos. Sabe o que é aquietai-vos ali? Aquietai-vos ali é Deus dizendo a você: dá licença, sai da frente, deixa eu entrar na guerra, vai, saia de cena, recua, dá margem, deixa eu passar, e você verá que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se é para Deus, aplauda-o, porque Ele merece. Fica de pé, por favor, quem puder, mas pode ficar em pé dando glória a Deus e aplaudindo. Levante a mão se quiser, enalteça se desejar, porque Ele é Deus. Aquietai-vos. Sabe o que aconteceu durante a noite? Sabe o que aconteceu durante a noite? Um anjo desceu do céu. Quantos anjos? Um. E matou 185.000 soldados da Assíria. Quantos anjos? Um. Se um anjo eliminou um exército de 185.000, você já parou para analisar que há anjos de Deus que pelejam por você? E a Bíblia diz que Ele faz dos seus anjos mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Vá ao lugar certo, sai de cena. Para de brigar por aquilo que você não pode vencer. E vá conversar com quem não perde uma. Deus não perde peleja. E luta por sua causa. Se você puder, diga para o Senhor aí, diga: Senhor, eu sei que tu lutas por mim. Oh, aleluia. Eu quero orar com você esta noite. Quero interceder com você esta noite. E você vai dizer a Deus. Eu não estou dizendo que você não vai conversar com ninguém mais não. Não estou dizendo isso. Se você tem alguém da sua estima e legítima confiança, nós precisamos de pessoas perto de nós. Precisamos. Vamos falar disso na próxima semana.
mas os seus mais íntimos sentimentos, os seus mais secretos pensamentos, desejos, mágoas, derrama aos pés de Jesus. Derrama porque Ele não vai usar isso contra você. Derrama porque Jesus não vai utilizar a tua fraqueza contra você mesmo. Pelo contrário, Ele vai dizer assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Faça com Deus um pacto agora, ainda hoje, quando chegar em casa, antes de dormir, em vez de ficar algumas horas diante da Sky, da TV a cabo ou da Globo, fique um pouquinho com Jesus. Diz para Ele: Jesus, eu preciso de uma audiência de 10 minutos, 30 minutos. Diz para Ele: preciso me abrir. Diz para Ele: estou chateada, estou mordido, Jesus. E ou o Senhor me ouve agora, ou eu não sei o que vai ser do meu estado de nervo. E acredite, Ele para a fim de ouvir você. Deus bom, Pai eterno, Senhor da glória, é a tua palavra. Eu creio nela. Eu creio nela. Senhor, fecha a nossa boca, põe um freio em nossa língua, para que a gente não fique falando com os reis de Israel. E vamos procurar o profeta, o homem de Deus, a fonte, o Senhor. Na dispensação do Velho Testamento, os profetas representavam o próprio Deus. Por isso, Senhor, nós estamos buscando a tua face. Tu conheces a dor desta mulher, a dor deste homem. Tu conheces como o coração desta pessoa está coberto de uma névoa enegrecida de amargura, de desespero. Tu sabes, Senhor, que às vezes no ápice da angústia passam besteiras na cabeça de um homem, de uma mulher que é finito, que é finita, mas é a tua mão estendida que nos faz ver além do dia negro o sol brilhar com a tua presença. Ore pela pessoa que está do seu lado, se for possível. Eu peço, Pai, ministra sobre esta vida, ministra uma paixão pela oração, ministra uma paixão pela tua presença. Faz esta pessoa calar e não compartilhar sua vida com pessoas que não partilham da sua luta e que não comemorarão a sua vitória. E conversar acima de tudo contigo, Senhor, contigo. Usa agora as mãos dos teus servos que oram uns pelos outros, Senhor, e ministra através dos teus filhos na vida da tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, libera agora uma nuvem da tua glória neste lugar.